Nós estamos estudando os Salmos e entendendo que os Salmos, ele nos traz uma esperança fundamentada no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A gente tem vivido tempos difíceis, complicados, duros, cheio de afrontas, mas a nossa esperança está no Senhor. E os Salmos, ele é interessante para nós, porque Eugene Peterson, ele diz o seguinte, que em toda a Bíblia nós vemos Deus falando com o homem, mas o livro dos Salmos é especificamente o homem falando com Deus. Então o coração do homem, como é que o homem expõe o seu coração diante de Deus, os seus sentimentos, o que é lícito e o que não é lícito sentir, o livro de Salmos trabalha bastante isso. E hoje a gente vai ler o Salmo de número 13, você pode abrir aí a sua Bíblia. Mas antes eu quero contar uma experiência que eu tive. Uma vez eu fui a Nova York e eu tive a oportunidade de conhecer o memorial de 9 de setembro, de 11 de setembro. E para mim foi uma experiência muito interessante. Porque não é um memorial bacana de se ver, é interessantíssimo, mas a história em si por trás daquele memorial, ela é triste. 3.000 pessoas morreram num atentado terrorista, e aí você entra onde são os restos das Torres Gêmeas, você vai para o subsolo, e lá tem pedaços de estrutura e uma série de coisas, e você vai percorrendo o caminho. Eles mostram um sapato de um sobrevivente que saiu andando e foi até a casa dele, a casa era longe mesmo, e o sapato todo sujo de pó. Eles mostram conversas gravadas no telefone de gente se despedindo, eles explicam o que é o Al-Qaeda, eles vão explicando tudo, e você entra ali naquele movimento, e é um movimento triste, que é difícil de conter as lágrimas, você chora mesmo. E o que é mais interessante é que no movimento todo que você faz lá dentro, eles têm sempre um lugar onde tem uma caixinha de lentes, é um pedestalzinho que tem em cima uma caixinha de lentes, o Kleenex, porque ali é um memorial que é onde o pessoal chora diante daquele terror todo. É um memorial para se lamentar. A gente não está ali e a gente celebra, a gente entra ali e a gente se entristece, a gente se lamenta, a gente fica triste, sai de lá abatido diante de tudo aquilo que nós vimos. Muitas vezes dentro da nossa cultura, a gente acha que a lamentação não é algo digno do ser humano. Por exemplo, na minha época, ou um pouco mais anterior a mim, o menino não podia chorar. Então quando ele chorava, era engole esse choro porque menino não chora. Você lembra disso? A gente era cobrado de uma certa forma por ser menino. Da mesma forma como a educação anterior, os filhos não podiam de forma nenhuma passar por algum tipo de lamentação, porque não cabia. Para de chorar, que choro é isso, é manha, quando casar passa, e uma série de frases que nos eram ditas. Dentro da igreja, a gente não vê muito diferente disso não, porque quando alguém começa a lamentar, trazer para fora a dor do seu coração, muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa e diz, não é nada, não é sofrimento nenhum. Um dos versículos que eu mais fui impactado ano passado foi nas minhas leituras de Provérbios, quando diz que cada coração conhece a sua própria amargura. Significa que o meu coração tem as minhas amarguras e o outro coração tem as suas próprias amarguras e são diferentes de mim. Como nós reagimos a isso tudo é diferente. Portanto, não dá para olhar para o outro e dizer é frescura, é fragilidade, é mimimi, seja lá o que for, mas eu posso olhar para o outro e entender que no outro existe uma amargura. Porque na nossa cabeça a gente tem que olhar para o outro e a gente diz, não, ele não pode, isso é fraqueza, é falta de fé, o cara não é firme, o cara é mundano, não é um cara que tem uma base bíblica boa. A gente pensa muitas vezes dessa forma. Da mesma forma, como a gente também pode chegar a considerar dizendo, olha, o cara está colhendo o que plantou, é fruto do pecado, por isso é que ele está passando por toda essa situação. Então quando a pessoa traz o lamento para fora, ela já é pré-julgada.
ou porque ela é fraca, ou porque foi ela que plantou aquela situação, e ele não poderia de forma nenhuma estar vivendo aquilo, porque ela tem que ser forte e não pode ser pecadora, porque senão vai viver o que está vivendo. Ou seja, a igreja muitas vezes ela tem se tornado um lugar de negação, onde a pessoa vive, mas não pode expor o seu coração de forma transparente, clara e honesta. Eu li uma pesquisa recentemente que foi feita uma entrevista com as pessoas ao saírem do culto, quando elas estavam indo embora. E nessa entrevista, de 65% a 70% das pessoas que estavam presentes e saíram da igreja, ou seja, todos, eles estavam ali hoje carregando um problema seu, ou de algum parente, ou de alguém próximo. Ou seja, 65% a 70% traziam em si uma luta, uma dificuldade, algo que eles precisavam combater, porque aquilo estava afetando o coração deles, aquilo machucava o coração deles. E muitas vezes a gente se vê todos cheios de problemas, mas nós não podemos externar esses problemas, porque nós vamos ser prejulgados, ou porque eu mesmo posso me julgar, considerando ou que eu sou fraco na fé, ou que isso é fruto do meu próprio pecado. Interessante é que o lamento é algo bíblico. Existem salmos de lamentos, como este que nós vamos ler, o Salmo 13, é um salmo de lamento, onde a pessoa, o salmista que escreveu esse cântico, ele está colocando para fora, comunicando para Deus como está o coração dele. Então presta atenção no que o salmo diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ou seja, quando a gente começa a ler esse texto, logo de cara ele vem apresentando um lamento, e o lamento é falar da dor do coração, e é lícito falar sobre isso, não é proibido, não é errado, pelo contrário, ele diz: até quando, Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor está escondendo o seu rosto de mim? Por que os meus inimigos continuam vencendo? Até quando, Senhor? Até quando? Ou seja, ele está colocando, nós não sabemos qual é a situação que Davi está enfrentando, mas nós sabemos que Davi está enfrentando algo muito difícil, no qual ele para colocar-se diante de Deus, trazendo a dor do seu coração, o seu lamento. Até quando, Senhor? Até quando? Agora, o lamento, que é falar da dor que está no coração, ele é lícito e ele é necessário, as duas coisas. Por que ele é lícito e necessário? Primeiro, porque existe muita dor. Não tem como negar, não tem como negar, existe muita dor. O próprio Jesus, quando se aproximou de Jerusalém, Lucas 19 diz: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Nós temos dor física, nós temos dor emocional, nós temos dor mental, nós temos dores espirituais, porque nós estamos enfrentando momentos difíceis. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, significa que não dá para viver nesse mundo e achar que está tudo bem. Existe dor, e dor é uma realidade, não tem como negá-la, não dá para simplesmente dizer, dor não existe. É que nem muita gente diz, frio é psicológico. Então procure uma psicóloga, porque você sente frio. Concorda? Não dá para negar, o frio está aí, eu sinto. A dor está aí, eu sinto. Segunda coisa é que nós precisamos ser honestos com Deus. Não dá simplesmente para chegar num momento de conversa com Deus e esconder o meu real sentimento. Deus, está tudo bem aqui, eu queria que o Senhor continuasse tocando a vida aí, porque aqui está tudo tranquilo, mas a Bíblia diz que não é assim.
A Bíblia nos ensina que Deus sonda o nosso coração, Ele prova o nosso caminho, Ele vê se há algum caminho mau, significa que Ele sabe quem nós somos. Portanto, eu preciso chegar diante de Deus com honestidade. Não dá para eu vir para uma celebração e dizer, eu vou sair daqui felicíssimo, sabendo que ontem morreu um grupo lá em Capitólio, sabendo que o Covid tem afetado alguns dos nossos amigos. Significa que, caramba, a dor está aí e eu preciso ser honesto com Deus. Essa dor está aí. E essa dor existe. Eu tenho recebido coisas boas, mas também eu tenho essa dor. E ela está aqui, mexendo no meu coração. A terceira coisa é que é essencial para a nossa integridade na fé, ou da nossa fé. Por que é essencial para a integridade na nossa fé? Existem 2 textos na Bíblia que eu acho importante a gente recordar. Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram por causa dos meus constantes gemidos. Então eu disse, confessarei os meus pecados, o Senhor perdoará os meus pecados e me livrará de toda culpa. Olha que coisa interessante, enquanto eu calei, significa que o falar era terapêutico, o falar era necessário, a cura vinha pelo falar. Tiago 5, a mesma coisa, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Ou seja, eu preciso falar da minha dor, eu preciso falar do meu pecado, eu preciso externar aquilo que está me machucando, porque isso também é terapêutico. Eu também preciso entender que a Bíblia promove essa situação, e nós seríamos muito mais saudáveis se mais vezes chegássemos chorando na presença de Deus, dizendo de fato o que nos aflige. E por fim, é feito sempre num contexto de confiança. Por que um contexto de confiança? Porque eu não estou falando com alguém qualquer. Eu, quando dobro o meu joelho para lamentar, como o salmista fez, ele está falando com Deus, caramba. Ele sabe quem é Deus. Nós expressamos a nossa dor, nós ventilamos o nosso sentimento de abandono, nós levantamos questões que nós estamos dúvidas, mas nós chegamos para Deus e conversamos com Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele sabe interpretar o que eu estou dizendo, eu sei que Ele cuida de mim, por isso eu posso ser o mais honesto possível, porque eu estou num contexto de confiança. Eu falo com alguém que me entende, que conhece a minha dor e que sonda o meu coração e sabe de fato o que é que está pegando aqui. Portanto, o lamento que é falar da dor no coração, ele é lícito e necessário. Tem horas que a gente tem que de fato chegar diante de Deus, dobrar o joelho e colocar para fora tudo aquilo que está machucando o nosso coração. Segunda coisa que a gente pode entender é que, na verdade, quando a gente olha isso, a gente vê que o próprio autor, Davi, fez isso dizendo, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Ele fez isso. Ele fez ele externou a dor do seu coração, porque ele era lícito e necessário. Davi precisava fazer isso. A segunda coisa é que tem exemplos na Bíblia disso. A Bíblia não narra que isso é algo impossível, que é pecado, que não deve ser feito. Pelo contrário, a Bíblia fala que sim, existem momentos na Bíblia, e não poucos, muitos, que foram feitos orações ou conversas, ou o lamento foi externado. Por exemplo, se você vai ler o Salmo 10, o Salmo 42, o Salmo 88, você vai enxergar, Salmo 42, como suspira a corça pelas águas, assim eu também estou suspirando, a minha alma está suspirando por Deus. O Salmo 88, ele ainda é mais interessante, porque ele descreve um sujeito descendo a sepultura, como é que eu me sinto quando eu estou descendo a sepultura. O Salmo 88 trabalha isso, é interessante tudo isso. Mas um exemplo disso, por exemplo, no Salmo 22, o salmista diz, meu Deus, por que me abandonaste? Você já ouviu essa frase? Foi dita por Jesus na cruz. Lembra disso? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Ou seja, os salmos, eles estão repletos de salmos de lamentos, e eles assim são conhecidos, salmos que externam a dor do coração daquele que escreve aquela música. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver Maria, irmã de Marta,
com a morte de Lázaro, elas chegam para conversar com Deus. Marta chega com um discurso dizendo: eu sei que o Senhor vai ressuscitar nos últimos dias, e aí Jesus tem que conversar com ela escatologicamente, mas Maria chega trazendo a dor do seu coração diante de Jesus, dizendo: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu estou trazendo a dor do meu coração. Se o Senhor estivesse aqui comigo alguns dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Nós podemos ir também para o Velho Testamento e ouvir a respeito de Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Ou seja, no capítulo 3, verso 18, ele diz: por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Está colocando o coração para fora. Depois de ele dizer o seguinte, olha, de forma resumida, ele diz o seguinte: presta atenção, eu sou aquele cara que andava na rua e as crianças tiravam baratos de mim com cânticos, com músicas. Eu sou o cara que Deus escolheu como tábua de tiro ao alvo, e Ele tem lançado as flechas sobre mim. Os meus dentes se desfizeram todo. E ele vem descrevendo a situação lamentável que ele está. E ele traz o lamento diante de Deus, dizendo: o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Nós podemos ver também o próprio Jesus levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele começou a entristecer-se e a angustiar. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O próprio Jesus Cristo externa uma lamentação dizendo: a minha alma, ela está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha que coisa interessante, não é uma tristezinha qualquer, é uma tristeza mortal. Parecido com ele, o próprio Paulo também traz à tona na carta de 2 Coríntios 1, 8 e 9, quando ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Passamos poucas e boas na Ásia, nós tivemos momentos terríveis na Ásia. Aí ele diz: as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Significa que as lutas eram tão grandes, tão difíceis, tão cheias de problemas, que era preferido por nós o morrer a continuar vivendo. Por isso é que nós estamos trazendo o nosso coração à tona para vocês. Nós queremos que vocês saibam que a nossa tristeza chegou num ponto onde nós preferimos a morte à vida. É uma tristeza mortal. É uma tristeza mortal. O problema é que se nós sustentamos essa tristeza mortal, ela pode de fato se tornar mortal. O salmo da gente, que nós estamos lendo hoje, ele diz: ou do contrário dormirei o sono da morte. Ou seja, se eu continuar nessa história do jeito que está, no caminho que vai, eu vou morrer. E a morte aqui era a morte física, sem dúvida nenhuma. Quando Paulo estava dizendo que ele desejou a morte, era a morte física, ele queria acabar com isso aqui. Quando Jesus disse que era uma tristeza mortal, é uma tristeza que o leva à morte, sem dúvida nenhuma. É uma tristeza que envolve a nossa mente, que envolve o nosso coração, que envolve o nosso físico, que envolve o nosso espírito, nos toma de forma total. O problema é que a tristeza, ela pode nos levar a isso. E esse lamento, de fato, de ficar trazendo lamento constantemente, é um problema. Por que é um problema? Porque ele pode nos levar à morte. Portanto, aqui se acende um alerta, se liga um alerta. Você nunca mais vai dormir na minha mensagem. Só fiz isso para te acordar, para dar um intervalo entre mensagem aqui. Mas de fato acende-se um alerta. O ciclo da lamentação, ele pode sem dúvida nenhuma levar à morte. Presta atenção, o ciclo diz: pela dor, a dor é verdadeira, a dor é real, a dor está aqui, a dor acontece, ela aparece, ela existe, é fato, é fato. A dor existe, ponto. Ela existe, não tem como discutir.
Mas a partir daí, eu começo a caminhar na demora dela desaparecer. Porque não tem problema eu sentir a dor, não tem problema eu enfrentar um tempo difícil. O problema que Davi está levantando aqui, não é que a dor não existia, ela existia, mas ela não ia embora. E aí a gente olha textos na Bíblia, onde as lutas e as dificuldades demoraram anos. 430 anos no povo no Egito e 40 anos do povo no deserto. Você pega Jó, por exemplo. Jó é um livro inteiro de sofrimento. É o livro inteiro que ele está contando a respeito da dor que ele padece. Se você vê, muitas vezes no livro de Jó há lamento. Ele não entende o porquê ele está passando por tudo aquilo, e entendendo que a dor dele era gigante. Existiam tumores nele que ele precisava pegar caco de telha e ficar raspando, caco de barro, e ficar raspando. Ou seja, ali existia muito lamento. A gente lembra de Paulo dizendo: olha, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por 3 vezes eu pedi a Deus que tirasse esse espinho. Ele disse: basta, a minha graça basta para você. Ou seja, era algo diabólico na vida de Paulo, na carne de Paulo, que o pegava, que o deixava limitado. Mas aquilo ali era um sofrimento que ele colocava diante de Deus. Ele trazia o coração, e aquilo demorava de desaparecer, não ia embora de forma alguma. Aí o texto continua dizendo: pela demora para Deus responder, para sempre te esquecerás de mim? É isso mesmo, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? O problema não é só a aflição que está vindo, o problema também é que o Senhor está demorando para responder. E essa era a grande batalha de Davi. A batalha de Davi não eram as aflições, os inimigos contra ele. A grande batalha de Davi era: por que é que Deus não me ouve? Por que é que Deus não responde a minha oração? Por que que Deus escondeu o seu rosto de mim? Por que que Deus demora tanto para responder algo que eu estou pedindo? O próximo passo do ciclo é pelo sentimento de tristeza sem fim. Então existe a dor, ela está demorando muito. O meu sentimento é que Deus me abandonou, Ele não cuida mais de mim, e por causa disso a impressão que eu tenho é que eu vivo, a realidade que eu tenho, eu vivo constantemente em tristeza. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, dia após dia, as inquietações e a tristeza dominando cada vez mais o meu coração, o meu interior. Eu perco a serenidade, eu perco a paz, eu perco a alegria, eu vivo no abatimento, no desejo da morte. E por fim, o texto traz, dizendo que nós acabamos por duvidar de Deus ou duvidar de nós mesmos. É interessante, o texto diz: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O que Davi está fazendo é encontrando alguém que seja o culpado de tudo isso. Até quando esse inimigo vai triunfar sobre mim? Interessante pensar nisso. Lembra de Homer Simpson e a frase dele: a culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser? Eu gosto muito dessa definição, porque na nossa cabeça nós sempre temos que achar alguém que é culpado de tudo, alguém que é problema. As inquietações e tristeza do coração, dia após dia, dominando a gente, e eu preciso encontrar quem é o responsável disso. Eu sempre caminho dessa forma. João 9, Jesus está andando com os seus discípulos, e os discípulos veem um cego de nascença. Vocês lembram como começa essa conversa de Jesus com eles? Eles chegam para Jesus e diz: quem que foi que pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nenhum e nem outro. Isso existe para manifestar a glória de Deus. Como nós precisamos achar um culpado, como nós precisamos e nós em geral terceirizamos ou culpamos a nós mesmos, dizendo: nós criamos tudo isso, isso existe porque eu fiz isso, eu promovi isso, e essa culpa vai nos consumindo, e essa culpa nos destrói e nos leva à morte. E aí isso nos faz enxergar a dor, e esse ciclo continua, a demora de desaparecer
aparecer, por que Deus não me ouve, o sentimento de tristeza sem fim, a culpa é minha ou é dos outros, e aí eu vivo esse ciclo cada vez mais profundo. Entretanto, o salmista promove uma mudança. Ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Davi, ele pede para mudar os olhos, para onde ele está olhando. Deus, o Senhor está olhando para qualquer outra coisa, mas não está olhando para mim. Eu gostaria que o Senhor olhasse para mim. O Senhor está olhando para o Aldo, o Senhor está olhando para a Ju, mas o Senhor não está olhando para mim. Eu gostaria que o Senhor olhasse para mim. Olha para mim, ele está dizendo, olha para mim e me responde. Eu tenho chegado diariamente externando o meu coração para o Senhor, colocando as minhas lutas, e o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me respondendo, o Senhor parece que cansou de mim. Mas na verdade, a mudança já havia acontecido no próprio olhar dele, porque ele diz: Senhor meu Deus. Ele já não estava falando mais de um Deus que estava distante, ele já não cria mais num Deus que não estava nem aí para ele. Ele diz: olha para mim e responde, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus. Eu sei que o Senhor eu sei que o Senhor é presente. O Senhor não é um ídolo, uma pedra, como era comum um poste, como era comum nos tempos de Davi. O Senhor é um Deus verdadeiro e Ele é meu Deus. Quem acompanha TikTok, não vou falar se eu acompanho ou não, mas aqueles que acompanham o TikTok, tem alguns quadros que eu acho muito interessante, que a pessoa chega e pinta, por exemplo, a namorada. Essa é minha namorada. Ela cozinha mal pra caramba, mas é minha namorada. Ela deixa tudo bagunçado, mas é minha namorada. Já viram isso? Ele destrói, mas ao mesmo tempo bate dizendo: mas é minha namorada. Por isso que eu amo, porque ela é minha namorada. Interessante que aqui o que ele está falando é exatamente isso. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, eu tenho convicção disso. Eu não divido com ninguém a existência de um Deus ou o trono com outro Deus. Ele é o meu Deus. Portanto, a mudança do olhar de Davi já estava acontecendo. Ele tinha entendido que o negócio não era olhar para o externo, olhar para as lutas e para a dificuldade, mas ele precisava olhar para Deus. Ele precisava fitar em Deus. Não é que Deus não o olhava, mas ele não olhava para Deus. Ele não enxergava Deus no momento em que ele vivia. A tal ponto que ele continua dizendo: ilumina os meus olhos, ilumina, eu quero enxergar diferente, eu não quero estar enxergando o que eu estou enxergando. E presta atenção, ele não pede para que as circunstâncias sejam modificadas, mas ele pede para que ele seja alterado, para que ele seja modificado, para que ele seja reorganizado. Ilumina os meus olhos, porque o que eu enxergo está errado. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra naquelas vidas, vocês lembram disso? E aí o pecado entrou ali, desfigurou tudo. O que é que foi desfigurado? O universo, as estrelas, os astros, os planetas, os sóis correram de lado, um foi para um outro lado e bagunçou aquilo que Deus havia criado. Continuou da mesma forma. A criação foi bagunçada, a planta verde era roxa naquela época, ela se tornou verde. A vaca e o boi tinham chifres, ou eu acho que só o boi tem chifre, sei lá eu, mas eles tinham chifre e agora não tem mais. Isso que mudou? Não. Diz que a partir do momento que eles comeram, os seus olhos se abriram, e como Deus, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Os olhos abriram. O que mudou com o pecado foi a maneira como eu enxergo o mundo. A partir de então, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho que decidir por mim mesmo, por aquilo que é certo e por aquilo que é errado. Eu trouxe para mim essa responsabilidade porque eu excluí Deus da minha vida. E o que Davi está fazendo é: o Senhor é meu Deus, portanto ilumina os meus olhos para eu enxergar dessa forma. Eu não quero enxergar mais do meu prisma, eu não quero enxergar mais com os meus olhos de gente caída, pecadora, e eu quero enxergar agora os meus olhos de acordo com o que Deus quer que eu enxergue. Ilumina, traz luz para os meus olhos, Senhor.
Traz luz para os meus olhos, porque eu preciso enxergar a vida de forma diferente. Da mesma forma como há uma outra mudança, uma mudança no coração. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Eu confio no teu amor, e o meu coração exulta. O meu coração comemora. O meu coração celebra em tua salvação. Presta atenção. O coração é o centro das nossas decisões, e eu falo isso sempre. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente muitas vezes pode incorrer no erro de achar que o coração é o centro das nossas emoções. Se eu estou feliz é por causa do coração, se eu estou triste é por causa do coração. Na verdade, o coração é o centro da vida, que ele define a alegria, a tristeza, o valor, o princípio, o que eu creio, o que eu não creio. Ele interpreta por intermédio da mente, mas ele traz para si a responsabilidade de produzir tudo isso. Então vou dizer uma coisa para você. Você está dirigindo o carro e alguém te fecha, vem aquela implosão. Por quê? Porque a sua mente entende que alguém está cometendo uma injustiça com você, por isso você está raivoso. A raiva não vem do nada. Eu estou dirigindo, brota uma raiva. Está com raiva? Não sei do que, mas estou com raiva. Não. A raiva surge pela a quebra de um valor para mim. Mas quem decide isso é o coração. Porque a raiva pode surgir, mas eu não vou praticar o que ela pede. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem dê lugar ao diabo. Então ele está dizendo: escuta, presta atenção, o coração, esse centro dessas decisões, esse centro do controle vital, aonde tudo o que depende de você vem do coração, sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então guarda o coração exulta, porque o Senhor me traz salvação. Já não estou mais exultante, ou abatido, exultante não, abatido por causa das circunstâncias que eu estou vendo. O meu coração exulta por causa da minha salvação. Porque o Senhor é a minha salvação. Porque a minha salvação, ela pertence ao Senhor. Ela é um movimento do Senhor. É uma ação do Senhor. Portanto, o meu olhar muda. O meu coração muda. E o salmista diz que a minha boca muda. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu quero cantar. Eu quero dizer. Eu quero clamar, eu quero comunicar em alto bom som, eu quero comunicar. O cântico vem muito do coração, porque tem a ver com as emoções, com todo o gingado, com aquilo que a gente interpreta, a gente se emociona numa música. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito, pelo bem que Ele tem me feito. Lamentações 3, quando o profeta Jeremias diz: olha, eu perdi toda a minha esperança no Senhor. Depois ele acrescenta dizendo: eu quero trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. Porque de fato a gente pode enxergar um mundo totalmente contra nós, e nós estamos reféns de tudo isso. Mas a graça de Deus continua sobre nós. E o que eu digo é que a principal característica do inferno para mim não é que é um lago de fogo de enxofre, com um diabo vermelho, com um chifre tridente, aquele rabo com um triangulinho na ponta. O meu maior conceito de inferno é um lugar de eternidade sem a presença absoluta de Deus. Aqui a gente vive tudo isso, mas a gente ainda percebe a graça de Deus. As misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. Portanto, com um olhar novo, iluminado por Deus, eu consigo enxergar no meio de todas as lutas o que Deus tem feito e o que Ele é para mim. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Não são essas coisas que estão me dominando. Eu estou debaixo do controle do meu Deus. Mesmo diante de tudo isso aqui, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, sem ter medo de coisa alguma, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu posso atravessar o vale da sombra da morte, sem ter medo, porque o Senhor é o meu pastor e
nada me faltará. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu particularmente acredito que se a pesquisa está certa, muitos de vocês estão carregando uma aflição. E o lugar de lamento é um lugar necessário. Ele é válido, ele é real. Porque a dor está aí. A Bíblia não está dizendo que é para você abduzir a dor, sublimar a dor. Ela não existe, ela não existe, não, ela existe. E ela dói. Ela existe e ela dói. O que a Bíblia está dizendo é que há necessidade de uma mudança de olhar, que vai gerar uma mudança no coração, que vai gerar uma mudança na boca. Portanto, o lamento é genuíno, e ele é válido, e ele é necessário. Mas eu não posso perpetuar o lamento em mim, porque Deus é maior do que tudo isso. Quero terminar com o Salmo 126, quando o salmista diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de contos de alegria. De cantos de alegria. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando que Deus muda a nossa sorte. E que esse momento que a gente está vivendo, ele não é eterno, pelo contrário. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é passageiro. E a Bíblia nos ensina que o momento que nós estamos vivendo, e ele é passageiro, mas ele é real, que traz uma dor no meu coração e eu tenho que colocar diante de Deus, esse momento não será vitorioso. Quando Jesus chegou para aquelas duas irmãs que tinham perdido o irmão, ela disse: presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, você vai viver eternamente. Jesus é aquele que veio ao nosso encontro, e Ele subiu numa cruz e pagou todos os nossos pecados. Com isso, Ele eximou de nós a nossa culpa. Ele excluiu de nós a nossa culpa. Carregar a culpa, dizendo que eu estou vivendo tudo isso e a culpa é minha, é olhar para a cruz de Cristo e dizer: você não foi suficiente. Você não vale de nada, cruz. Mas na verdade, a cruz carrega tudo o que eu fiz de errado. Tanto o que é feito, como o sentimento de ter feito. Ele apaga o passado. Ele exclui o passado. E mesmo o futuro, Ele não me condena mais, porque os meus pecados já não têm mais valor sobre mim. Porque aquele que desceu à sepultura, Ele venceu a condenação do pecado. Ele foi vitorioso em relação ao pecado. Ele entrou naquela sepultura, porque o pecado trazia a necessidade da morte, mas Ele saiu daquela sepultura ao terceiro dia, com a vitória sobre a morte nas mãos. Portanto, o nosso maior inimigo, que é a morte, já foi vencido. Não há nada neste mundo que não tenha sido vencido por Jesus Cristo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Um canto do povo saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Eles iam cantando: quando o Senhor nos trouxe cativo de volta. Isso tudo foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de contos de alegria. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu quero dizer que a sua dor é real. Ela é verdadeira. Mas Deus é maior do que tudo isso. Ele não está querendo dizer que você precisa desconsiderar ou ignorar a dor. Ele só está dizendo que você precisa mudar para o lugar que você está olhando. Essa dor que existe, ela é real, ela não é eterna. Ela serve como um nada diante do eterno peso de glória, porque é leve e momentânea a nossa tribulação, comparado com o eterno peso de glória, que é a nossa salvação. O que você está passando agora, vai passar. Jesus é maior do que tudo isso. Por isso, treine os seus olhos
para olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. E logo o seu lamento se torna em cânticos de vitória. Mesmo que nada mude, continua sendo um canto de vitória, porque o Senhor, o meu Deus, é maior do que tudo isso.